Então, nesses 5 anos de igreja, eu abdiquei de muito, pastor. Pastor, eu durmo 3 horas por dia. Todo dia, 3 horas da manhã, eu estou na igreja. Hoje o senhor tem um ministério apostólico, né? Eu tenho um ministério apostólico. E eu posso falar... E quem... uma curiosidade aqui. Eu sei de pastor que consagra pastor. Bispo que consagra pastor. O apóstolo, ele é consagrado por quem? Então, eu sei que tem os 5 ministérios, né? Claro. Da Bíblia. Mas quem consagra o apóstolo? Até o Leonardo Salles agora foi consagrado a apóstolo também, né? O apóstolo, ele é consagrado pelo presbitério e por outro apóstolo, né? Na verdade, ele não é consagrado, ele é reconhecido, porque hoje as pessoas me chamam de apóstolo, mas eu sou pastor. Mas o apóstolo é o quê? Um estabelecedor de fundamentos, né? Como eu sempre falo lá na igreja, não existe apóstolo de uma igreja. Apóstolo estabelece fundamentos. Apóstolo, ele monta fundamentos, ele monta igrejas, trabalhos missionários. Pastoreia pastores, né? Pastoreia pastores, lidera pastores. Eu fui consagrado apóstolo, mas eu sou um pastor evangelista. É que tem muita gente ainda que tem um ranço, vou usar essa expressão, sim, com o título apóstolo, né? Tem gente que diz que depois dos apóstolos ali que andaram com Jesus, que testemunharam o ministério de Jesus, não existe mais apóstolos, sim, né? Uma equipe diz que não, são vertentes teológicas. Eu penso, na verdade, que são ignorantes, até porque o significado da palavra apóstolo é enviado, né? Então, todo aquele que é um missionário, que é enviado por Cristo, ele pode ser considerado. O que eu acredito? A Bíblia diz assim, ó, há um rio que as correntes alegram a cidade dos céus. O rio é um, mas as vertentes são muitas. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, se eu for falar do ministério A, B ou C, cada um tem uma vertente, né? A minha vertente é uma vertente profética. Eu creio no que é profético, né? É claro que tem coisas que eu não faço na minha igreja, porque não são coisas que se assemelham àquilo que é profético para mim. Mas eu creio no profético. O apóstolo, dentro dos 5 ministérios, ele seria aquele que carregaria em si a essência dos 5 ministérios? Vamos lá. Pastor, profeta, evangelista, doutor. Mestre, doutor, e mestre, apóstolo. Né? E apóstolo, vamos lá. Apóstolo aqui, pastor, evangelista, profeta, doutor, mestre. Esses 4. E aqui o apóstolo. O apóstolo não era aquele camarada que recebeu um chamado específico de Deus, que carrega sobre si esses outros 4 ministérios? Então, o apóstolo tem um pouquinho do evangelista, tem um pouquinho do mestre, tem um pouquinho do profeta e tem um pouquinho do pastor. Ele tem que ter um pouquinho de todos esses, mas ele não tem paciência, né? O apóstolo não tem paciência para isso tudo. Até porque um pastor, ele tem todos os ministérios. Ele tem que englobar todos os ministérios. Um pastor, ele tem que ser evangelista, um pastor tem que ser mestre, um pastor tem que ser profeta, um pastor tem que ser um apóstolo também, porque estabelece fundamentos. Agora, um apóstolo, ele não tem muita paciência. Você pode ver pelos apóstolos de hoje, entendeu? É para lá, para cá, para lá e para cá. Dificilmente você vai ver um apóstolo hoje sentado na igreja atendendo. A não ser quem ele quer. Tá entendendo? Então, por que muitas pessoas não levam a sério esse título? Porque parece que hoje se colocou uma divisão entre apóstolo, atende um tipo de pessoas, um tipo de público, e pastores, outro tipo de público. E eu acredito que visão em cima de visão gera divisão. Sim. Até porque a Bíblia diz, né, Mateus 18:19, se 1 ou 2 concordarem aqui na terra, o meu Pai que está no céu vos abençoará. Então, o ministério profético, ele tem que haver concordância. Né? Se não há concordância, há discordância. E toda discordância afunda um negócio, afunda uma igreja, afunda um relacionamento, afunda tudo. Afunda um ministério. Afunda um ministério. Então, hoje, tem gente que vai lá na igreja e não me chama de apóstolo, me chama de pastor, e para mim está tudo bem, eu não me sinto ferido com isso. Entendeu? Porque eu sei para o que Deus me chamou. Agora... O senhor se sente um apóstolo? Você quer saber a verdade? Sim, sim. Eu acredito que hoje eu tenho esse chamado, mas ainda não o exerço.
Porque para isso eu teria que cuidar de pastor e mentorear pastores e fundar igrejas. Coisas que ainda, com 5 anos, eu ainda sou um pastor gerando uma maturidade melhor, mais apurada. Porque no começo eu errei demais, pastor. Então pode ser um apóstolo em formação. Sim, eu sou um homem, um apóstolo em formação. Entendeu? Por isso que eu gosto de escutar os homens de Deus. Por isso que eu sigo homens de Deus. O meu Instagram não é para ficar vendo Reels. O meu Instagram é para ouvir palavra, é para ouvir ensinamento. É claro que tem teólogos que eu gosto de ouvir, não abro mão. Mas existem homens de Deus aqui na nação que eu sim, gosto da vertente dele, como o Anderson Silva. Sim. O Anderson é um cara que eu discordo, mas gosto. Sim. Tá entendendo? Gosto daquilo que ele fala, daquilo que ele traz. E tem como você discordar de uma pessoa e respeitá-lo, né? Com certeza, né? Então, é um cara que até tenho vontade de um dia, né? Quem sabe o ano que vem eu vou até participar de uma maçonaria, porque eu acho interessante. Legal. Tá entendendo? Que seja lá na igreja do pastor Jack. E hoje, o ministério profético ele é muito criticado. Por quê? Hoje tem uma divisão no Brasil, né? Tem as igrejas comunidades e as igrejas pentecostais. E tem aí aqueles que batem no neopentecostal. Tem as comunidades, tem as pentecostais e tem a neopentecostal. A neopentecostal. E tem, para todas elas, tem um crítico. Tem. Para todas elas tem um crítico. E os caras malham o pau, né? O meu chamado é profético. Isso não vai mudar por causa do A, do B e do C. O que seria esse ministério profético? Eu creio naquilo que ninguém crê. Por exemplo, tem uma mulher que chegou lá na igreja e ela... câncer terminal. Arrancou a mama. Já estava... Tem a filmagem, tem no meu Instagram, para quem quiser olhar, só ir lá, entrar e olhar. Eu coloquei a mão na cabeça dela, orei e falei, em nome de Jesus, esse câncer vai embora, a senhora não vai morrer. A mulher está viva. Olha aí. Tem um homem que chegou lá na igreja, tem no meu Instagram aí, que eu tô falando. Mas isso foi através de revelação, o senhor não sabia? Através de revelação, eu não sabia. Mas só uma dúvida aqui, como é que funciona a questão da revelação? Na Deus e Amor existia até antes que eu via que o pessoal que revelava falava bem assim, o Espírito de Deus que não se engana me revela aqui que tem 3 pessoas que você sente dor de cabeça. Não é a pessoa revelada. Não é assim. confirma e tal. Assim. O que acontece? O senhor tá vendo essa tela? Comigo acontece desse jeito. Eu consigo ver como se fosse numa televisão assim a vida da pessoa. Eu olho para você e vejo, consigo ver. Tá acontecendo isso, isso e isso. Eu consigo ver. E existe... Tu consegue ter essa revelação de Deus quando tu quer ou só quando Deus mostra? Não. Porque existe até uma linguagem, né? Orar por revelação. Eu vou orar aqui por revelação. Não. Eu, por exemplo, os meus cultos, eu creio que a maior revelação é a palavra de Deus. Eu sou um amante da palavra. Quem cura, liberta e salva é a palavra. Eu fui curado, liberto e salvo pela palavra que alguém pregou para mim, que está ali, que é a minha esposa. Né? Ela não prega, ela não sobe no altar para pregar, mas ela em casa ela prega. Entendeu? Agora, quando Deus me fala as coisas, e daí cada um entende do jeito que quiser, eu ouço a voz de Deus, eu ouço Deus falando. Audível mesmo? Audível, André, é isso e é isso. Eu ouço, Deus fala comigo. Ah, mas como é que Deus só fala contigo e não fala com o outro? Cada um é cada um. Eu, no frio, 3 horas da manhã, eu estou na igreja. Eu consagro no jejum. Entendeu? Eu leio livros, eu leio a Bíblia, eu me aprofundo naquilo que Deus me deu. Deus me deu uma chamada. Mas existem, a gente está falando do senhor, né? Mas existem os charlatões também, né? Existem, claro. Porque hoje o Ministério de Revelação, ele é o quê? Usam de uma forma mais demagoga para que as pessoas ofertem. E é por isso que muitos profetas hoje são banalizados. É aquilo que eu digo. Um princípio correto que foi transformado num princípio errado. Porque do mesmo jeito que existe o bom profeta, existe o mau profeta. Eliseu era o bom profeta, Geazi era um aspirante a profeta e fez tudo errado. Estava se corrompendo já. Estava se corrompendo. Ou seja, hoje, eu não tenho campanhas na minha igreja. Né? Não faço campanhas, não tenho campanhas, é culto. É culto para Deus. Se Deus quiser te dar no culto, ele te dá. Senão não precisa de 10 campanhas para Deus te dar alguma coisa. Isso eu já tive esse entendimento. Mas o nosso ministério tem sim, eu oro
por revelação. Sim, eu oro para Deus falar com as pessoas, sim. E Deus revela, E né? Deus revela. Por que Deus revela? Porque Deus fala. E todos os que começaram, todos hoje, que são grandes, escutaram Deus falar um dia. É. Eles ouviram Deus falar. Eu acredito muito no mover de Deus, no trabalho de Deus, nas revelações que Deus usa no seu céu. Mas existem algumas coisas que eu me questiono, como, por exemplo, há um tempo atrás não existia, agora existe muito. Por exemplo, revelação de RG e CPF, placa de carro, de CNPJ. Por que Deus revelaria o... Qual o intuito? É o que eu falo. Qual o intuito de Deus revelar a placa do teu carro? É para dar Isso mais daí certeza é para ao o quê? carro que você anda? Isso é para comoção. Isso é uma forma de comover a pessoa para que a pessoa fique suscetível a entregar uma oferta. E é totalmente errado. Quando Deus quer falar, ele vai falar algo para te consertar. Ele vai falar algo para te chamar a atenção, para te colocar num destino. Porque Deus está vendo que o caminho que você está andando não é o caminho dele, Sim. é o seu. E toda revelação, ainda que fale alguma coisa do passado, apresenta para algo no futuro, Com né? certeza. Agora, esse negócio que só fala do passado é adivinhação, pô. Ela vai mostrar um destino, porque não adianta nada. Deus não vai falar nada para você que não esteja claro um destino. Se Deus falar algo para você, é porque ele tem um destino claro. Lembra que ele disse para o profeta Isaías? Eis que eu abro um caminho no meio do ermo. Ermo significa nada, eu abro um caminho no meio do nada. Ou seja, existe uma passagem. A revelação tem que te levar a um entendimento, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Sim. Se eu não entender, como é que eu vou desfrutar? Não tem como. Então, hoje, a maioria dos que se intitulam profetas dizem o quê? Não, eu sou profeta. Hoje, tudo bem, eu acredito no ministério profético, mas acredito que tem a forma correta. O ministério profético não é para roubar ninguém, nem tirar nada de ninguém. O ministério da revelação hoje é criticado e banalizado porque muitos usaram para ganhar dinheiro. Infelizmente. Infelizmente. E é por isso que está sendo E é criticado. E é por isso que os verdadeiros estão em descrédito, né? Estão em descrédito, isso mesmo. Porque hoje em dia, todo mundo que... Antigamente, todo mundo andava do lado de um pai de santo, de um macumbeiro. Hoje em dia, todo mundo quer andar com um profeta. Você pode ver os atores, você pode ver os MCs, você pode ver hoje os influentes. Eles querem quem? Um profeta. Por quê? Eles sabem que na boca do profeta tem um decreto. Existe um decreto de Deus na vida do profeta. Mas que profeta de Deus é esse que não profetiza para os caras mudar de vida, né? Porque só profetiza para o que lhe convém. Agora, você quer saber se um profeta é de Deus? É quando ele vai falar a verdade na cara da pessoa. Doa quem doer.